Boa noite, fala Instagram, como vocês estão? Mais um encontro do nosso programa Você no Século XXI, né? O nosso projeto que foi feito aí na quarentena, um momento em que as pessoas estão repensando, reorganizando suas emoções, sua vida. Então vamos aguardar aí as pessoas que estão chegando. Hoje o nosso assunto é um assunto muito bacana, que é os sabotadores, aquilo que te faz responder e faz a organização e estruturação dos seus pensamentos, ajuda muito, também às vezes atrapalha o seu equilíbrio. Então, o nosso projeto, o Homem do Século XXI, hoje é a quinta live, né? Nós já passamos pelas anteriores tratando temas dos relacionamentos positivos e produtivos. Falamos sobre o profissional do futuro, as soft skills exigidas hoje no mercado de trabalho. Falamos sobre o tema saúde de campeão na semana passada, né? E onde a saúde afeta os pilares do equilíbrio. E hoje estamos aqui com o desafio que é o mindset da felicidade. Então eu quero começar explicando esse termo mindset, que em inglês significa mentalidade, né? Configuração mental, e é um conceito muito utilizado no coaching quando nós identificamos que tipo de resposta ou o tipo de busca dos nossos coaches, né? E esse tema mindset da felicidade, ele é introdutório ao segundo que vai acontecer a semana que vem, que trata das questões das tuas opções de vida alinhada ao teu perfil, que gera um perfil emocional. E depois, no futuro, ele vai contribuir de forma bastante marcante para o que a gente chama da educação socioemocional, que é o seu eu interagindo na coletividade. Então, mais para frente, nós vamos ter também uma live tratando sobre as questões emocionais na família e as questões emocionais na sociedade, a contribuição que você traz para o mundo. Então, o projeto está estruturado do simples para o mais complexo, para que as pessoas possam refletir a sua jornada, o seu propósito e a sua caminhada. Tem um combinado com vocês, que as lives são muito rápidas, de 30 a 40 minutos, com conteúdo. E quando a gente está trabalhando um assunto que fez sentido na sua jornada, te acendeu, te deu um insight, te falou, nossa, isso de fato serve para mim, a gente coloca hashtag impactou. E eu vou olhando aqui os retornos dentro do chat. E quando você se interessa pelo assunto, ele tá bacana e você quer que a gente desenvolva mais, a gente usa o hashtag quero mais. Vamos começar? Então vamos lá. Estou super preparada, fiquei aqui à tarde buscando conteúdo, a melhor forma de trazer esse conteúdo que é complexo, mas eu vou trazer ele de uma forma muito simples. É lógico que entender com profundidade os sabotadores exige da gente um processo de longo prazo. Porém, vale a pena a gente pelo menos conhecê-los minimamente para que a gente identifique no nosso dia a dia quando eles aparecem. E eu quero começar falando para vocês o que é um sabotador. A história do sabotador, na verdade, na nossa vida, e ele está com a gente, ele é criado quando nós somos crianças. Então, passamos por diversas situações na vida em que as nossas respostas emocionais, elas dão conta de um desafio. Então, quando você está com medo, quando você se sente inseguro, quando você está com fome, quando você está em dúvida, quando existe um conflito na família, o sabotador, na verdade, é uma estrutura emocional que é feita no nível cerebral para te proteger. Então, se você está com medo, ele vai montar atitudes, ele vai inspirar processos em você que te proteja. E o que acontece? Conforme o nosso cérebro percebe que estamos protegidos,
este sabotador, que é um comportamento, ele se perpetua, então ele passa a virar um hábito. Toda vez que eu passar por uma situação de medo, ou uma situação de insegurança, uma situação que me desequilibra emocionalmente, esse escudo se levanta. E o que acontece? Com o passar do tempo, esses comportamentos, eles entram num piloto automático, fazendo parte do que hoje a gente chama da personalidade da persona ou a resposta que a pessoa traz ao mundo. Então, de uma forma simples, o sabotador é uma emoção, um sentimento que foi gerado na infância, houveram bloqueios emocionais e um processamento cerebral que fez um comportamento. Esse comportamento deu certo, protegeu a vida e o corpo da pessoa. E a pessoa passa a utilizá-lo com mais frequência. Com o passar do tempo, ele cristaliza, ele vira um hábito e entra no piloto automático. Muito bem, se ele está com a gente desde pequeno, né, desde da nossa formação enquanto pessoa, formação emocional, o que acontece na nossa vida adulta? Esses sabotadores, eles continuam no piloto automático, eles continuam acontecendo. E o nosso sabotador, e isso que é o mais interessante, é a nossa maior qualidade. Então eu vou começar a contar para vocês os tipos de sabotadores que existem e eu peço que vocês olhem para dentro de si e tentem identificar minimamente a qual sabotador você está mais próximo, aquele que está muitas vezes definindo a sua decisão. Quando eu falo de... Só um minutinho, vou pegar uma aguinha. Quando eu falo em sabotadores, eu estou falando de 10 sabotadores. Existe um principal que a gente chama, e eu vou fazer as palavras aqui de um coach especialista em sabotagem, que é o Eric Arruda, que ele fala que o principal sabotador é chamado crítico. Ele é o chefe da gangue. Todos nós temos esse sabotador. Esse sabotador é aquele que te diz, não vai dar certo, isto não é bom. Aquilo que a pessoa está fazendo está certo ou está errado. É o que critica o tempo todo, analisa e dentro dos padrões que ele cria para ele, ele classifica bom ou ruim. Então todos nós, independente da pessoa, temos o crítico. E esse crítico, ele atua no âmbito interno e no externo, com relação aos meus sucessos, às minhas dificuldades e com relação ao julgamento em relação aos outros, o que as outras pessoas fazem. Gosto, não gosto, tá certo, errado, vai dar errado, isso é poderoso, isso não é. É o crítico atuando. Então ele é o chefe da gangue, ele se associa com outros sabotadores e define a tua reação ao dia a dia. Um segundo sabotador, então assim, o crítico ele tem um lado bastante analítico e poderoso, que é o seu ponto positivo, mas ele tem o lado sombra nele, que é extremamente destrutivo e faz com que a pessoa pare no momento da tomada de decisão. Pessoas que têm uma autocrítica muito elevada desenvolvem normalmente problemas de obesidade, de fuga, de mídias, porque o crítico dela com relação à estética, com relação a como ela fala, ou com relação a como ela se expressa, ele é alto. Um outro sabotador é o prestativo. O prestativo é o sabotador que no seu lado iluminado, ele ajuda todo mundo, ele é colaborativo, ele deixa de cuidar de si para ajudar o outro, ele se enche de atividades, é uma pessoa socialmente aceitável, porque ele ajuda em todos os momentos, ele é solidário, ele é o tamo junto, né? Porém, no seu lado sombra, o prestativo, ele traz dentro dele uma carência emocional não suprida, que faz com que esse excesso de prestatividade chame atenção para ele, para que ele supra esta carência. Então, o prestativo, ao mesmo tempo em que ele ajuda as pessoas, ele se sabota. Por quê? Ao ajudar o outro, eu dirijo o meu foco para o externo. E eu passo a viver a partir do elogio dos outros, do que os outros pensam ao meu respeito. Então, eu abro mão do meu eu para suprir as necessidades dos outros, esperando uma retribuição afetiva. Veja,
Aqui não existe certo, errado, são perfis de personalidade. Então, se eu fico focando no que o outro vai dizer de mim e o outro não reconhece o meu esforço, eu passo a me desvalorizar. Puxa, me esforcei tanto e não alcancei, a pessoa não me notou. Por que a pessoa não notou? Porque ela também tem sabotadores e ela responde à vida de uma outra forma. Então, o prestativo ele acha muitas coisas, mas ele se conhece pouco, seus limites, sua percepção, questões internas. Então, veja, toda vez em que ele dedica esforço e não alcança, ele entra num processo de sofrimento intenso, de não ter dado conta, de não ser capaz, de buscar o resultado e ter dificuldade de alcançar. Então, outro sabotador também que a gente coloca, que está aí no grupo, é o do insistente. O insistente, ele é conhecido pelo perfeccionismo puro. São pessoas altamente exigentes, não desistem, mas é uma persistência que é um investimento de energia para que tudo saia perfeito. Então, a perfeição é ao nível dele, não é uma perfeição a nível do coletivo. Então, este perfeccionismo faz com que a pessoa gaste muito tempo deixando as coisas extraordinárias, às vezes em pontos que outras pessoas não vão observar. Demora muito para a entrega das coisas, né? Quer um acabamento, tem um senso estético apuradíssimo, porém peca no aspecto emocional. São pessoas que têm a dificuldade de envolvimento por conta da exigência em relação ao outro, esse aspecto da perfeição. Pessoas que buscam outras pessoas bonitas, organizadas, pessoas que gastam bastante da sua energia também num reconhecimento do externo e deixam de valorizar o equilíbrio interno. Também, por um lado, você tem um aspecto altamente positivo da qualidade do que ele entrega, mas a quantidade de energia que ele gasta para esta entrega é bastante grande. O outro sabotador que a gente identifica é o inquieto. O inquieto é a pessoa que ela está focada no futuro. Ela tem dificuldades em viver o presente. A melhor atividade é sempre a próxima, não é a que ela está fazendo no momento. Então, por conta de estar com o pensamento no futuro, na busca do prazer, ela tem as atitudes inquietas porque ela não está conectada no presente. Ela está ansiosa para o que vai vir, porque o que vai vir no aspecto dela é mais gostoso, é mais prazeroso. Então essa pessoa salta de uma atividade para outra e tem pouca acabativa. Então ela experimenta muitas sensações diferentes em busca de dar conta desse prazer dela, porém ela não se fixa. É uma pessoa que não dificilmente organiza os seus vínculos afetivos exatamente pela necessidade de experimentar coisas novas e diferentes o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que o inquieto é curioso e ele traz ao mundo as inovações, as novas percepções, por outro, internamente, ele não se completa. Outro sabotador que nós podemos falar aqui também é o controlador. O controlador, ele é um sabotador que é no nível da autoafirmação, que é ter o controle de todas as coisas. São normalmente pessoas que gostam de falar sempre as últimas frases para deixar as suas marcas, gostam de controlar absolutamente tudo, temperatura, ritmo, tom, comportamento das pessoas, mas ele as controla a partir do que ele concebe como favorável. O controlador ele investe muita energia na observação e na autoridade, mas a autoridade pelo medo, pela coerção, pela ameaça, porque ele só se satisfaz quando ele está no poder, controlando e tomando conta das personalidades
e das atitudes das pessoas. Se as pessoas estão alinhadas com o que ele espera, ele se sente confortável. Caso haja uma crítica ou alguma situação diversa, o controlador tem muita dificuldade de adaptação. Então, no seu lado sombra, esta dificuldade de adaptação dá a ele uma sensação de fracasso, de incompetência, de busca constante e não chegada. Falta alguma coisa, falta um complemento, falta algo que traga para ele a sensação da estabilidade. Então, veja, no lado luz dele, nós temos a liderança nata. Por conta da sua organização mental, né, e de organizar processos, ele tem a facilidade da liderança. Porém, o controlador sofre muito internamente, porque ele não tem certeza do alcance que ele está tendo nas outras pessoas, na sua equipe, nas pessoas na qual ele convive. São pessoas que querem controlar as decisões de todos, o formato das coisas. Então, um sabotador bastante intenso também. Um outro sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante é a pessoa que está vendo risco em todos os lugares. Ele trabalha sobre o tônus da ameaça. Em alguma situação infantil, ele teve medo, então ele ficou hipervigilante. São pessoas que normalmente têm dificuldade de dormir, olham o tempo todo e não conseguem fixar sua atenção, tem dificuldade de ter uma rotina e uma organização de processo, porque ele está atento a tudo, menos aquilo que é a atividade do momento. Ele está vivendo uma ansiedade futura, criando histórias mentais do que pode acontecer. Não são verdades, elas não existem, mas ele fica... Pode acontecer alguma coisa, alguém pode ser assaltado, alguém pode sofrer um acidente, pode acontecer algo que eu não tenha controle. Então ele fica o tempo todo olhando para as pessoas que estão perto dele. Então tudo é ameaça, ambiente, pessoa, situação, emoção. Pessoas que têm bastante dificuldade também de se conectar emocionalmente, porque a energia que ele despende é para manter todos os órgãos do sentido em alerta, gerando serotonina e todos os estimulantes possíveis dentro do próprio organismo. Então são pessoas bastante pilhadas, né? Ansiosas, que usam muitas vezes de artifícios como café, energéticos para controlar essa ansiedade e essa necessidade de prever o futuro. Outro sabotador é o esquivo. O esquivo, ele é um sabotador que a pessoa foge da responsabilidade, foge do conflito, foge de situações onde ele tem que ter uma entrega emocional muito grande. São pessoas que também buscam o prazer o tempo todo, mas é um prazer mais moderado, porque ele também se esquiva de fortes emoções. São os tipos de pessoa que têm dificuldade de fixar o olhar, de ouvir com profundidade o que está sendo dito ou sentir grandes emoções. Por quê? Se apegar para ele é sofrimento. Esse sofrimento vem da questão da criação do vínculo. Criar vínculo para ele é um processo difícil, sofrível. E ele se esquiva das responsabilidades. É o tipo de fala que nós encontramos num grupo. Por exemplo, eu gosto muito de estar entre pessoas. Aí alguém fala, bacana, vamos nos reunir na sua casa? Automaticamente ele diz, não, eu gosto de me reunir na sua casa. Ele se esquiva, ele foge à responsabilidade, ao controle, ao ser controlado. Ele está sempre buscando a não conexão. Porém, no seu lado iluminado, é uma pessoa que não cria conflitos, não entra no embate diretamente e é uma pessoa neutra, né? Ela costuma se dar bem socialmente, ela é bem vista socialmente, não é uma pessoa que critica, que expõe os outros publicamente. Então é uma pessoa que a gente diz gente boa.
né? O outro sabotador é o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele equipara o seu desempenho e o seu sucesso na quantidade de tarefas que ele faz num determinado trabalho, no seu dia. É a típica tarefa dada, tarefa cumprida. Trabalha por metas, né? É uma pessoa altamente sobrecarregada porque ele gosta de assumir tarefas, atividades, muito ligado a um perfil de execução rápido, né? Com bastante acabativa. Porém, o hiperrealizador, ele tem o sofrimento constante de que se ele parar, ele tem a sensação da incapacidade, da falta de reconhecimento. Então, a quantidade de tarefas que ele faz dá a sensação irreal para ele de que ele tem o poder. Porém, na sua vida pessoal, ele é uma pessoa que busca em todos os lugares uma grande quantidade de tarefas para evitar o envolvimento pessoal. Ele foge do julgamento. Então, ele transfere para a alta capacidade de realização dele, maquiando um medo interno do julgamento, do se sentir fraco, do se sentir menos qualificado. Então, ele logo vai se oferecendo, eu faço. São pessoas muito voluntariosas, que trazem em si uma gestão de atividades muito grande. E ele tem um desgaste físico por conta disso, porque a quantidade de tarefas que ele assume desequilibra o corpo, seus indicadores de saúde e a questão como ele trata as pessoas, porque ele prefere a tarefa e não as emoções, os sentimentos e as pessoas. Ele tem dificuldade de se relacionar no campo afetivo. Outro sabotador que nós temos também é a vítima. A vítima, ela é um sabotador que seduz pela emoção. São os tipos de fala: ninguém gosta de mim, tudo acontece comigo, sou muito azarado. Então, ela tenta, através de uma comoção emocional, ter adeptos ou ter parceiros ou ter pessoas que pela pena se liguem a ela. E o que acontece na contrapartida, que é o lado luz? A vítima é uma pessoa altamente analítica e criativa. São pessoas que, como estão se vitimizando, conseguem prever o sofrimento dos outros no processo de longo prazo. E que este sofrimento traz normalmente uma dedicação ao mundo num nível bastante grande. Normalmente, pessoas que estão ligadas a questões da própria saúde ou questões de traumas significativos que têm a ver com sexualidade, que tem este perfil. E ele é bastante saudável no sentido de que ele é empático, ele se coloca no lugar do outro e ele vive a vida do outro. Porém, no seu lado sombra, ele traz um comportamento que é o do reclamão, né? De que tudo tá difícil, tudo é pela dor, ele usa a dor como ferramenta para suas conquistas. Então veja, todos nós temos um pouco de cada sabotador, todos nós estamos revezando entre eles, mas na nossa personalidade, 2 ou 3 se priorizam em função sempre do momento em que nós estamos vivendo. Existem testes de sabotador muito bacanas que você pode fazer gratuito para identificar o seu, que vem com relatórios. E, inclusive, um deles é o que acompanha o livro Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Deu um trava-língua aqui. Que é um teste que você consegue identificar e já começar a trabalhar esses sabotadores aí no seu dia a dia, e que a gente brinca e os processos de coaching identificam, neutralizam parte desses sabotadores e fazem com que você tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável. E que hoje, na nossa live, qual a mensagem que eu quero trazer para vocês? Você conhece o seu sabotador?
você provavelmente sabe as suas principais qualidades. Agora, olhe o lado sombra destas qualidades, o impacto e a impressão que essas qualidades levam para as outras pessoas. E o como estas suas qualidades e o lado sombra dela, que é o teu sabotador, fazem ou determinam as escolhas que você tem feito na sua jornada profissional, pessoal, de saúde, nas relações que você constrói. E pensar que todos nós temos sabotadores e que esses sabotadores muitas vezes, 80% do tempo, agem contra nós. Pesquisas mostram que hoje somente 20% da humanidade conhecem os seus sabotadores e convivem de forma melhor com ele, pelo menos sabendo quando eles estão aparecendo no seu processo. E que 80% de nós ainda não os conhecemos, sequer temos noção de que eles existem. Então, vale a pena você identificar o teu sabotador e começar a ver como fazer para que ele haja no seu time, a seu favor. E nesse livro do Inteligência Positiva, é uma discussão bastante bacana, que é o coeficiente de positividade. O quanto você, na sua jornada, consegue identificar o teu sabotador, fazer ele trabalhar ao teu favor. E isso que a gente chama de coeficiente de sucesso ou da positividade, que é uma experiência importante na nossa jornada. Muito bem. Hoje, quando eu estava preparando a live, eu recebi uma contribuição de uma pessoa muito querida e quando ela viu o post da live, falou: olha, eu fiz um texto que eu costumo encaminhar para algumas pessoas na minha rede social e eu acho que alinha com a questão da felicidade que você vai trazer hoje. E eu disse para ela: uau, alinha sim, posso ler na minha live? E a pessoa autorizou, e então eu vou dar o crédito para ela. Então, à medida que você você escuta o texto, vá tentando identificar alguns sabotadores e por onde você pode começar, né? Por onde você pode controlar e o que você pode fazer para ser uma melhor versão de você mesmo. Então, o texto diz assim: quando alguém faz algo ao nosso benefício e dizemos obrigado, estamos sendo educados. Agora, quando nos sentimos felizes pelo fato de alguém ter feito algo de bom para nós, isso é ser grato. Quando alguém diz eu te amo para uma pessoa, está sendo gentil e carinhoso. Isso é demonstração de estima. Agora, quando alguém sente-se feliz só pelo fato de outra pessoa existir, é sublime. Isso é um sentimento de amor. Quando alguém repete preces decoradas ou brada situações da Bíblia para demonstrar sua fé, isto é religiosidade. Agora, quando alguém se concentra, eleva os seus pensamentos, buscando a Deus, desejando o bem verdadeiro e sincero a uma ou mais pessoas, e sente com isso uma felicidade desmedida que chega a te levar ao pranto. Isso é oração. Quando alguém manifesta o desejo de que outro fique bem, isso é demonstração de amizade. Agora, quando alguém sente-se feliz em ver felicidade e o bem-estar do outro, isso é um sentimento fraterno. Em qualquer caso, sempre que nos sentimos felizes, seja por gratidão, por amor, numa oração ou num sentimento fraterno, estamos vivendo a plenitude e a felicidade. A felicidade está em nós, no nosso coração. É só sentir. Tarcísio Ambrósio. Veja, esse depoimento que eu acabei de receber, ele diz pra gente o quanto é necessário que nós tenhamos conhecimento dos nossos sabotadores, porque pode ser ele que esteja atrapalhando a tua felicidade, a tua vida e as tuas conquistas. Na próxima live, quinta-feira que vem, nós vamos trabalhar o tema, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, sobre a construção do mindset rígido e do mindset
de crescimento, baseado no livro da Carol Dweck, que é o Mindset. Ela se chama Mentalidade de Sucesso. É o próximo passo. Quando você conhece os seus sabotadores, coloca eles para jogar no seu time, você pode conquistar um mindset, uma mentalidade de evolução, de crescimento e de prosperidade, que é o tema da nossa próxima live. Eu espero vocês aqui às 7h30, na próxima quinta-feira. Aproveita, deixa comentário, compartilha essa live com todo mundo que você conhecer e eu vou estar deixando amanhã cedo lá no meu canal do YouTube. Se você conhece alguém que precisa fazer algumas reflexões pessoais, aponta ou indica esse trabalho para ela. E agradecer por vocês que estão aqui desde a primeira live e continuam me acompanhando. E é isso aí. Vamos em frente. Uma excelente sexta-feira e final de semana para todos. E gratidão por esse momento e por poder compartilhar com vocês mais um pouquinho dessa questão emocional e do equilíbrio que vai fazer bem para todo mundo e levar todos ao sucesso. Sucesso a todos. Boa semana. Até mais.